Olá, amigos e amigas da Casa do Caminho. Hoje, 12 de fevereiro de 2022, muito bom dia. Também boa tarde, boa noite àqueles que venham alcançar essa gravação no futuro. Hoje aqui novamente, dando continuidade a essa troca de conhecimento com base no Livro dos Espíritos, vamos fazer algumas considerações com vocês, todos que estejam aí conosco. São considerações exatamente do capítulo 5, que trata considerações sobre a pluralidade das existências. Fiquei falando tanto de consideração que copiei o texto. É uma reflexão, na verdade, sobre o capítulo 4 e todo o conhecimento que vem sendo trazido no Livro dos Espíritos. E, na verdade, ele faz essa série de considerações, ou seja, essa reflexão, colocando-se como possibilidade da reencarnação e a negação da encarnação e o fato de ser a encarnação, a reencarnação, objeto natural da nossa existência pela justiça divina. Mas ele vem tratando das coisas de modo... Kardec trata de modo muito didático e vai colocando e fazendo sua exposição aqui junto com a espiritualidade, nos apresentando esse momento. Gente, nós somos espíritas e cremos na reencarnação. Agora, isso é um dogma, ou é um sentimento, ou é uma sensação, é uma crença, algo que é determinante no nosso íntimo por uma razão, sentido de razão, ou é porque disseram? Porque ele começa o texto exatamente assim, questão 222, capítulo 5 do Livro dos Espíritos. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Pronto. Só nessa linha, e essa talvez a questão mais longa do Livro dos Espíritos, é uma única questão para esse capítulo 5 que está colocado. Ele coloca o dogma. Mas disseram que na doutrina espírita não existem dogmas. A gente está falando aqui sobre verdades, crenças, ou sobre o sentido daquilo que é indiscutível. Agora, o fato de ser indiscutível tem que ter um fundamento, ou uma razão, ou uma causa aparente. O que é para nós a reencarnação? Uma causa simples, porque nos falaram que, como espíritas, nós temos essa crença na reencarnação, que é um dos pilares da doutrina espírita, o sentido dessa doutrina cristã, que trata sobre reencarnação, não somente a partir desse momento. A reencarnação não existe a partir do momento que a doutrina espírita que Kardec codificou vem nos explanar, vem nos trazer o tema. Não. Ela já existe desde sempre no homem, ou seja, no homem, no momento em que começa a ter inteligência suficiente para arrazoar, para ter razão de entendê-la. Antes disso, também não havia sentido. Nós estamos aqui, segundo a ciência, como Homo, nessa condição já erectus, né? Homo erectus, Homo floresiensis, o homem de Neandertal e depois o sapiens, né? O Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, pouco mais de 2 milhões de anos. Então, um tempo muito curto da nossa presente existência para essa evolução, contendo essas possibilidades de desenvolver a inteligência, porque a gente nasce formado simples e ignorante, como traz a doutrina, numa razão natural. Somos imortais enquanto espíritos, não enquanto corpo. O corpo é um meio e não a finalidade, mas daí a crença da reencarnação, pelo qual nos servimos de um corpo. Nós não somos um corpo que dispõe de uma alma ou espírito, que são a mesma coisa, com uma classificação didática que Kardec dá, de que espírito é quando está errático, extracorpo, e alma quando encarnado, que é para poder ter essa... Ele tinha muito esse cuidado da didática, de poder explanar com bastante clareza. Então, fundamentalmente, nós aqui estamos nesse processo reencarnatório para um aprendizado. Agora, isso aí, volto a perguntar, e deixo a questão para vocês, afinal, eu não vim lhes ensinar nada, vim aqui apresentar
uma reflexão minha sobre o tema que foi apresentado. E, claro, fica a critério de cada um de vocês tirarem o melhor proveito ou não do tema que é colocado. Então, a reencarnação é para nós uma verdade absoluta, como ele está colocando aqui, um dogma, uma verdade, uma crença, algo que é indiscutível. Mas é indiscutível porque tem fundamento ou é indiscutível porque foi colocado e é assim? Porque nessa consideração, se nós levarmos o sentido da reencarnação, antes que a gente possa avançar, a escola lá de Pitágoras, como ele já coloca aqui, já se falava, né, nessa possibilidade da reencarnação. Só que era um termo, uma palavra bastante complicada, não fica no nosso cotidiano, né? Mentepsicose, né? Mentempsicose, vem do grego. E o budismo, o hinduísmo, que são crenças não cristãs, acho que merecem nosso respeito, estão aí na humanidade no mesmo tempo, lá do Oriente, vindo com uma sabedoria e não por acaso, porque o acaso não existe, estão aí. E acho que no final todos nós vamos nos encontrar nessa estrada. Isso é posição minha particular. Nós temos lá que eles consideram a reencarnação, nesse termo, que você pode voltar em animais, pode voltar até em insetos, pode voltar até em vegetais. Daí o cuidado, assim, se não mate o gafanhoto, pode ser seu tio, seu parente. Isso, na verdade, não mate o gafanhoto, está bem, mas não é o fato. Né? Não há consideração de se apequenar um espírito que toma para si tantas experiências e depois volta um animal irracional, volta um inseto ou volta mesmo um vegetal. A gente tem no Livro dos Espíritos toda essa sequência de crescimento, de experienciações que vamos tendo como espíritos, como princípios, né? E a partir do momento que adquirimos inteligência, mas eu volto a perguntar, a gente tem isso como uma crença, como um dogma, porque é indiscutivelmente real e verdadeiro, porque tem fundamento ou porque foi algo que foi colocado? Não, se você quer ser espírita, sentar-se numa casa espírita, estar presente durante uma palestra espírita, participar de estudos espíritas, você tem que acreditar em reencarnação. Olha, não é ter que acreditar, é racionalizar o entendimento. Aqui vamos. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo. Texto está aqui na questão. E que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Ora, qual a razão de pensarmos então? Né? Porque existem crenças cristãs que acreditam na perenidade da alma. Ou seja, a alma seria, vamos lá, começar a fazer as reflexões que estão aqui no texto, talvez indo e vindo. A criação do espírito seria na hora do nascimento do ser, ou até da concepção. Fica aí uma dúvida por questões temporais de texto. Né? Dentro de um mesmo sentido, o texto às vezes se confunde. Não, dessa crença também cristã, e que esteve presente no Ocidente, está presente no Ocidente historicamente, depois de Jesus, na verdade ela captura Jesus e toma conta dessa inteligência que veio aqui nos trazer todo um conhecimento, mas que com a posição dos homens foi sendo traduzida de acordo com as conveniências, muito natural em todos nós, sem crítica, apenas uma observação. Então, se a alma é criada no momento da concepção ou do nascimento, fica essa dúvida com relação aos textos que se coloca. Uma vez que vamos ter a extinção física, a alma continua. Sim, e vai para o tal do céu ou para o tal do inferno. Não estou tratando por menor, mas eu estou dando a minha visão de que céu e inferno nesse sentido fica numa abstração e num julgamento humano, não na razão do julgamento das leis divinas, não
na razão de um Deus de justiça e amor. Por que estaria sendo criado esse espírito? Aí vem a questão, já que para haver reencarnação tem que haver pré-existência do espírito para começar a produzir uma série de experiências, Afinal, reencarnação, reentrar na carne e reexperimentar todas as existências corpóreas. Se isso não é possível e o espírito só acontece naquele momento do nascimento ou da sua concepção, como fica a razão de ter uma alma com uma experiência tão pequena terrena? Qual o sentido de depois continuar existindo? Para sofrer as ações positivas ou negativas de um céu ou de um inferno? E depois, na literatura também foi colocado o purgatório, que seria um intermediário. Qual o sentido? Por quê? Vamos pensar aqui um pouquinho, Examinemos do ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos de lado, por enquanto, essa questão. Suponhamos que essa teoria nada tenha a ver. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro. Isso é um convite nessa reflexão que Kardec traz nessa questão. Fica neutro. Então, vamos buscar lá. Não, a razão seria de que não existe reencarnação. Tá, por que não pode haver reencarnação? A primeira pergunta é por quê? Não, porque morreu o corpo, morreu a alma. Não, tem a crença de que a alma continua. Até os povos ditos primitivos, na verdade, expressões nossas, segundo a minha configuração pela reencarnação, das nossas experiências passadas. Mas vamos tira a reencarnação, tá? Ele está aqui propondo, tira a reencarnação, vamos nos tornar neutros. Ora, se a alma não morre junto com o corpo e continua a existir e pode ir para o céu ou para o inferno de acordo com uma série de regulações que são medidas pelo homem e não com base no que traz o Códex Divino, mas apenas uma avaliação humana, essa mesma avaliação que pode perdoar determinados chamados pecados, seria o homem a perdoar o próprio homem em nome da divindade, se somos nós a expressão da divindade. Então, começa a embolar todo o nosso campo. Tá aqui Kardec está nos chamando para essa reflexão. Qual é o sentido da reencarnação? Que é reencarnar, reexperimentar, reoportunizar. Porque se morreu e você não reencarna e tua alma continua, você vai para o céu, beleza. Então você está lá na eternidade dos tempos até que seja chamado para que sentido? Qual a justiça? Agora você vai para o inferno, que seria lá a justiça daquele que cometeu um crime. Qual crime? O que foi observado pelos homens? Porque razão há de esperteza na inteligência humana. Nós temos, todos nós, muitos equívocos, muitos enganos, erros mesmo, Equívocos e enganos porque acontece sem que tenhamos muita experiência, há erros porque insistimos naquilo que é equivocado e nos locupleta, nos traz algum sentido de crescimento, na nossa competição com o outro. Mas muitos de nós não são alcançados pela justiça dos homens, que ainda é falha, em todos os sentidos, até porque ela é múltipla. A justiça terrena, ela é de acordo com o seu meio geográfico, social, de avanço. Eu não posso dizer que a justiça, o Códex de Justiça da Noruega seja o mesmo das leis vigentes aqui no Brasil. Aquele povo tem um sentido de desenvolvimento material, social e geográfico no outro ponto do que o nosso. Somos todos no mesmo orbe, filhos do mesmo pai, todos na mesma razão, mas com relações sociais e filosóficas também diferentes, muitas das vezes. Então, qual é o sentido dessa lei? Porque muitos dos homens não são alcançados novamente. Cadê a justiça do pai? Aí ele vai para o céu porque ele não foi pego pela justiça terrena? Não, ele vai ser julgado depois. E quem dá sentido desse julgamento? Se nós ficamos falando de céu e inferno, nós, as crenças cristãs que assim estabelecem
o sentido de não encarnação, reencarnação, encarnação sim, porque acontece a entrada do espírito no corpo, mas não há reencarnação, há reposicionamento do espírito. Qual o sentido? Vivemos aqui 60, 30, 2 anos, 70, 90, 100 anos, mas não vai passar muito disso, porque metabolicamente ainda, biologicamente ainda não estamos preparados para tanto, são poucos os que estão conseguindo ser longevos. Qual o sentido? Depois vamos viver uma eternidade no vazio, é quase um limbo, é quase um castigo, né? Porque mesmo que esteja lá numa nuvem, figurativamente, usando uma harpa, figurativamente, chega uma hora que se enjoa, né? Fica sem sentido, fica cansativo, né? Você fica perdido no seu sentido. Então Kardec faz esse desafio aqui para trazer. Muitos, inclusive ele coloca, muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de que elas não lhes convém. Está no texto aqui, fazendo essa reflexão, e é a verdade, né? Foi no Concílio de Constantinopla, embora os próprios irmãos católicos contestem, dizem que os espíritas manipulam o texto, manipulam as interpretações, mas foi no Concílio de Constantinopla que Justiniano faz essa mudança da reencarnação. Existem lá os motivos, não é matéria para estudarmos agora, um outro momento, ou vocês busquem isso. Concílio de Constantinopla, Justiniano. Vão lá, busquem no Google. Tudo que o Google responde, a gente não precisa ficar repetindo aqui. E busquem lá que vocês vão ver o motivo pelo qual, as razões que levaram. Pois que, fechando esse texto aqui, vou lá no final, até para ser bastante explícito. Não te admires que eu tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Depois ele pede, veja a ressurreição da carne. Isso está no ato de João, no capítulo 3, o apóstolo, né? E coloca esse discurso de Jesus para todos. Teremos que nascer de novo, porque também são muitas as moradas do meu Pai. Mas, quando a gente fica falando hoje, numa razão de não reconhecer reencarnação, esse direito, eu fico pensando o seguinte, atual, né? Eu fico aqui colocando essa reflexão. É o nada, a perspectiva do nada, ou então aquela perspectiva de que como espíritos ou almas, quando morremos biologicamente, nós nos diluímos, deixamos de ter a expressão da individualidade e vamos nos diluir num todo. Então, qual o sentido do nosso intelecto, do nosso aprendizado, das nossas experiências, do acervo realmente adquirido? Porque a gente adquire. Queiramos ou não, adquirimos experiências, acervos. Com o tempo, isso acontece com a capacidade de inteligência, com esse conceito geral, nós adquirimos. Então, qual o sentido para depois desmaterializar tudo isso, tornar isso infundado? Então, Kardec traz essa reflexão para mexer exatamente com sentido de razão, né? É um sentido de razão haver reencarnação. Nós temos aí algumas provas de agora, que eu vou trazer fora da doutrina espírita. Porque também é o seguinte, não é a doutrina que trouxe a reencarnação, não. Pelo contrário, ela já pré-existe de muito, está aqui no texto. Os egípcios, todas as outras raças, os hindus, né, os orientais, através do budismo e de outros, já tinham essa experiência, já tinham essa sensação. Cada qual, mas estava errado. Eu disse, não, era uma sensação que vai acrescentando. Quem diz que nós estamos absolutamente certos nesse momento? Nós temos certezas para as nossas capacidades de intelecto do agora. A própria ciência está em evolução. Ela não está estanque. Chegou, o universo foi criado a 4.5 ou 4.6, já existe divergência, bilhões de anos atrás, através do Big Bang. Sim, mas é isso? Já existem tantas outras teorias, inclusive essa é uma teoria do século XX, né? Ela é firmada no século XX. Ela, corroborada por Hubble e Einstein, ela, na verdade, é formada em outro momento, até por um teólogo que também era astrônomo e físico e professor de matemática, me falhou o nome agora, mas foi ele que trouxe essa razão do átomo absoluto. Então,
como é que a gente vai ficar falando de uma ciência que ainda está em evolução, a gente dizer que a verdade agora está absoluta? Não, é o conhecimento possível. Isso já foi dito até no Livro dos Espíritos. É o conhecimento da nossa capacidade de absorção. Então, se nós temos essa abstração de dizer assim, não há reencarnação, é muito conveniente, né? Eu não vou ter que... Porque quando está dando certo, vale a pena repetir. Quando não está dando certo, não repete, é isso? A gente tem que ficar. E, na verdade, tanto faz como tanto fez. Se você pode não acreditar na reencarnação, ela vai acontecer. Aliás, olhando o livro de André Luiz, né, Nosso Lar, primeira obra que ele traz, acho que de 12 obras, 12 ou 13 obras que ele tem, ele traz esse primeiro livro, Nosso Lar, ele fala sobre, num dado momento, tem lá um curso, da população que é recebida, a população de espíritos, sim, uma população de seres espirituais, né, que são recolhidos por eles. Tem aquele recebimento que vai acontecendo na distribuição das colônias espirituais, agora eu estou falando realmente dentro da doutrina espírita, tá? E outras denominações religiosas são acolhidas lá. Judeus, católicos, evangélicos, ateus, graças a Deus, aquele termo que se usa, enfim. Então não adianta pensar que não vou acreditar na reencarnação, ela não existe para mim. Ela pode não existir na tua razão de concepção, de crença, mas ela é um fato, né? Por razão de consciência, de evolução, de capacidade de crescimento. Somos essa razão de agora com um pouco mais de 200 mil anos. Ora, 200 mil anos é um nada no tempo da história desse nosso planeta. Jesus já pré-existia, a reencarnação também. A formação de muitos outros mundos já pré-existia a formação do nosso mundo, né? Da mesma forma que vamos sucumbir num dado momento, o planeta Terra vai deixar de existir. Ele vai deixar de existir simples, porque o Sol vai deixar de existir daqui a 1 bilhão de anos. Então não se preocupem por agora, segundo a ciência, ele vai colapsar com 10 bilhões de anos, mas com 1 bilhão a gente já vai sofrer os efeitos pela proximidade, pela expansão e pela própria contração. Mas nós estamos falando de reencarnação. O que conhecemos hoje de reencarnação? O que os espíritos nos trazem? Temos visto, conforme o texto, pessoas racionalizarem desse modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom, como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Daí o fato da gente negar um pouquinho. Acharão, porventura, essas pessoas de que há mais bondade em condenar Deus o homem a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro que se lhe facultar, meios sem lhes reparar, no sentido de reparar suas faltas? Porque é isso. Uns pensam que seria Deus soberanamente impor ao homem novamente as misérias e tribulações. E na relação, não está impondo. Ele está te colocando a possibilidade de reajuste, reacerto. É história, né? A gente está estudando, acertou a matéria, fez a prova, passa, vai em frente. Não acertou, repete a prova. Não acertou a prova, repete novamente. Vai para a segunda época. Não deu, repete o ano. Não é isso? É natural na nossa concepção evolutiva, porque não seria numa realização da divindade, né? Desse abstrato ainda na nossa realização mental de Deus. Porque a gente fica colocando muitas das vezes Deus como uma possibilidade nossa, né? Um Deus de amor, justiça, caridade, tudo, mas que realiza as nossas vontades, porque quando nos contraria já não nos interessa. Vamos racionalizar um pouco sobre esses pontos, porque ele tem aqui um momento em que ele faz um arrazoado, né? Que ele coloca aqui: por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Ideias inatas, ele está falando lá do capítulo anterior. Aqui. O capítulo 4, que é a reflexão que ele faz nesse 5, é todo o conjunto do capítulo 4, da justiça, da reencarnação, das ideias inatas. Aliás, eu tinha começado a falar, interrompi, sem falar em textos da doutrina. Nós temos, por exemplo, o livro que trata sobre a vida
de uma editora aqui do Rio de Janeiro, James Leininger, que na verdade vem a ser James Houston Jr. Ué, é um livro não espírita? Não espírita. Trata da história desse menino, James Leininger, que com 2 anos começa a ter muitos pesadelos e se lembra de toda a sua passagem enquanto jovem durante a Segunda Guerra Mundial como piloto embarcado lá no Pacífico. Vem a desencarnar abatido num dos combates e ele reencarna. Só que lá ele era James Houston Jr. Aí os pais, só sendo rápido e não fazendo aí um spoiler disso aí, descobrem que tudo que ele fala, ele começa aos 2, mas aos 4 anos ele já está colocando tudo sobre aviação, explicando sobre as questões da Segunda Guerra Mundial, o conhecimento dele, e ele começa a citar nomes de pessoas, locais, embarcações, que têm fundamento quando vão buscar, inclusive pessoas que ainda estavam vivas, já envelhecidas, claro, mas ainda vivas, e que estavam lá presentes como ele, aos 18 anos, lá no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial. Inventado isso? Minha Vida em Outra Vida, né, que é a história da Jane Colley dos Estados Unidos, em que ela se descobre, ainda na presente encarnação, reconhecendo depois os filhos da sua encarnação anterior lá na Irlanda. É um filme, é um livro. Não estou falando em doutrina, em textos de doutrina espírita, estou falando de textos que são trazidos, cientificamente provados. Né? Porque se uma pessoa começa a contar uma determinada história num ponto geográfico tão distante como a América do Norte da Europa, né, lá na Irlanda, e começa a citar fatos, acontecimentos, nomes e pessoas, e quando vão lá encontram a história das pessoas que já desencarnaram, a gente fala desencarnar, a gente não fala morrer, né? E já desencarnaram, e os filhos que ainda estão, qual a prova maior que a gente quer? Mas consiste em estranhar. Porque qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas? Está aqui no texto, né? Porque a doutrina espírita vem e explica. Na razão. Não é esse dogma absoluto como nós colocamos, ou com uma série de interesses. Né? Uma razão de se colocar. Embora também fruto da doutrina espírita, sempre nos foi colocado, e isso é extraordinário, fruto do nosso direito de escolha, nosso livre-arbítrio. Conheço muitas pessoas que começaram na doutrina e deixaram, chegou num dado momento, apertou, largaram, foi embora, senão não está servindo para mim. Não quero continuar. Quer dizer, servindo, doutrina não é para servir, a doutrina é um meio pela qual nos esclarece. É um fundamento, uma doutrina mais moderna, de algo que já pré-existe a própria formação dos mundos, porque é uma lei divina, direito do espírito, refazer-se, evoluir, crescer, se tornar melhor do que anteriormente estava. É simples assim. Todos somos criados simples e ignorantes. Eu acho isso fundamental para nos dar sentido de que nascemos iguais. Agora, fruto de nossas escolhas, nossas experiências, nossas tendências que vamos desenvolvendo, de nossos interesses, fazemos crescimentos diferentes ou não. Ainda no texto aqui, a doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens, espíritos mais ou menos evoluídos, porém todos suscetíveis do seu progresso. Não é um princípio mais conforme da justiça de Deus, da justiça divina? Eu considero que sim. A gente está aqui já com 29 minutos, fechando. O texto é muito longo, vocês têm que buscar ler para fazer essas considerações. Agora, não pode ler esse capítulo 5º, a questão 222, sem termos uma busca e um pré-ensaio ali em todo o capítulo 4, tá? Em todo o capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la. Sofrê-la no sentido de que vai acontecer, né? Desde que ela exista. Malgrado a todas as crenças em contrário.
Ou seja, existe e os outros podem até dizer que não, mas está aí, né? O essencial está que no ensino dos espíritos é eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, logo, não é antirreligiosa, ao contrário, é cumpridora daquilo que fala Jesus a todo momento. Como ele fala aqui, não te admires de que eu tenha dito, é necessário que tornais a nascer. E são tantas as passagens na Bíblia. O próprio judaísmo, na sua evolução da Torá para a Cabala, já tem a admissão do sentido da existência, de que não é que possuímos alma, dito por eles, tá? Num estudo e numa reflexão rabínica. Não é que o ser possua uma alma, ele é uma alma. Ora, nada mais do que a tradução do que a doutrina espírita nos traz de modo tão recente, tão claro e com tanto fundamento, da razão da reencarnação. Não vamos discutir o resto, vamos só discutir, vamos só fundamentar na reencarnação. Razão. Razão. Razão como a ciência. Estão estudando o universo, nos seus 35 milhões de galáxias visíveis. O homem está olhando 35 milhões de galáxias visíveis. Nós somos um dos 200 bilhões de elementos de uma única galáxia chamada Via Láctea. Somos ainda muito pequenos para ficar discutindo tanto uma razão divina, não é não? Sentido simples de que não podemos ser só nós a sermos seres inteligentes nesse único planeta, nesse espaço todo, em razão de tudo aquilo que pensamos. Da mesma forma, a razão de que a nossa evolução não acontece ou acontece por acaso e que simplesmente uns vêm ricos e outros pobres e acabou. Alguns vêm com mais inteligência, outros com menos e acabou. Alguns vêm com mais oportunidades, outros com menos e acabou. É muito acabou para pouca razão de um Deus de misericórdia, justiça e amor que permite que através das leis divinas estejamos nesse universo e nesse multiverso, talvez, evoluindo, crescendo, seguindo e se ingrando por um caminho. Agradecidos pela oportunidade da reflexão, da oportunidade dessa troca, possamos manter a bússola do nosso íntimo voltado para esse norte verdadeiro que é Jesus, modelo e guia da humanidade. Graças a Deus.